Em que momento trabalhar mais deixou de significar avançar? Você seguiu as regras, fez o que pediram, acreditou que esforço protegia. Então por que, mesmo fazendo tudo certo, parece que o espaço diminuiu? Não foi azar, não foi erro individual, foi o jogo que mudou sem avisar. E quando as regras mudam, continuar jogando do mesmo jeito não mantém posição, faz você recuar. Se você quer entender quando e por que isso começou, se inscreva no canal. Durante muito tempo, existiu uma regra silenciosa que organizava a vida das pessoas. Se você estudasse, se trabalhasse duro, se fosse responsável, o avanço viria com o tempo. Essa lógica não era perfeita, mas funcionava o suficiente para sustentar expectativas, planos e escolhas. O problema é que regras sociais não quebram de uma vez. Elas perdem validade aos poucos. No Brasil, isso começou a ficar claro quando o esforço deixou de acompanhar o custo de vida. As pessoas continuaram trabalhando mais, mas o resultado prático passou a ser apenas manutenção. Não era crescimento, era sobrevivência qualificada. Na Inglaterra, algo parecido aconteceu de forma mais sutil. Trabalhar duro ainda parecia correto no papel, mas o acesso à moradia, estabilidade e projeção de futuro ficou cada vez mais distante para quem dependia apenas de renda. A regra antiga ainda existia no discurso, mas já não funcionava na prática. Na Venezuela, essa quebra foi mais rápida e mais visível. O esforço perdeu completamente a relação com o avanço. Trabalhar não significava subir, significava apenas não cair ainda mais. 3 países diferentes, 3 contextos distintos. O mesmo padrão. O esforço não desapareceu. O retorno previsível, sim. E aqui está o ponto central deste bloco. Quando o poder financeiro muda de mãos, as recompensas deixam de seguir o esforço e passam a seguir posição dentro do sistema. Quem controla acesso? Quem define preços? Quem recebe primeiro? Quem consegue repassar custo? Isso não transforma pessoas esforçadas em incapazes. Transforma esforço em variável insuficiente. E esse é o momento mais confuso para quem vive a transição, porque tudo parece igual, menos o resultado. Você trabalha, entrega, cumpre, mas o espaço diminui. No próximo bloco, vamos entender como essa mudança acontece sem aviso e por que ela sempre pega primeiro quem acredita que o esforço ainda protege. Quando o esforço deixa de garantir avanço, a primeira reação costuma ser confusão. A maioria das pessoas não pensa que o sistema mudou, pensa que ainda não se esforçou o suficiente, e é exatamente aí que a transição começa a cobrar o preço. Historicamente, o esforço sempre funcionou enquanto o sistema recompensava a produção direta. Quando quem trabalha mais gera mais valor mensurável, o progresso é visível. Mas em determinados momentos da história, o centro do jogo se desloca. O valor deixa de estar na produção e passa a estar no controle. Controle de crédito, controle de acesso, controle de regras, controle de tempo. No Brasil, isso ficou evidente quando o custo do dinheiro subiu mais rápido do que a capacidade das pessoas de gerar renda adicional. O esforço continuava existindo, mas a distância entre trabalhar e avançar aumentava. Na Inglaterra, o deslocamento aconteceu quando o acesso a bens essenciais passou a depender menos de mérito e mais de posição prévia. Trabalhar duro não garantia entrada, garantia permanência, quando muito. Na Venezuela, esse processo foi extremo. O esforço perdeu completamente a função de alavanca. Ele apenas retardava a queda. Esses cenários parecem diferentes, mas obedecem à mesma lógica. Quando o sistema entra em fase de concentração, o esforço vira manutenção, não ascensão. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Essa mudança não acontece porque alguém decide punir quem trabalha. Ela acontece porque, em períodos de instabilidade, o sistema passa a proteger quem já está dentro e restringir quem tenta entrar ou subir. É uma lógica defensiva. E enquanto essa lógica opera, as pessoas continuam apostando na estratégia antiga. Mais horas, mais sacrifício, menos descanso. Mas esforço sem alavanca consome energia sem gerar movimento. Esse é o momento em que muitos começam a se sentir incompetentes sem entender o motivo. Não erraram decisões, erraram o mapa. No próximo bloco, vamos falar sobre a armadilha mais perigosa dessa fase.
quando insistir parece virtude, mas já virou perda silenciosa. Existe um momento em toda a transição em que insistir passa a ser interpretado como virtude. Trabalhar mais, aceitar menos, apertar tudo. Essas atitudes sempre foram sinais de responsabilidade, mas quando o contexto muda, elas podem virar armadilhas silenciosas. No Brasil, isso apareceu quando o custo de vida começou a subir mais rápido do que a renda. Muitas pessoas dobraram o esforço para manter o mesmo lugar. O resultado não foi avanço, foi desgaste. Na Inglaterra, a mesma lógica se manifestou de forma mais estrutural. Compromissos assumidos em outra realidade passaram a exigir sacrifícios contínuos para simplesmente continuar de pé. Não houve um erro claro, houve insistência em regras antigas. Na Venezuela, a insistência teve um custo ainda maior. Trabalhar mais não significava sobreviver melhor, significava apenas atrasar a perda. E aqui está o ponto que conecta esses cenários. Insistir em estratégias antigas não protege em mudanças de contexto. Pelo contrário, quanto mais se insiste, mais energia se perde e menos margem sobra para ajustar. O problema é que insistir parece a única opção segura. Mudar exige admitir que o esforço não está sendo recompensado, e isso fere a identidade. Por isso, muitos seguem insistindo até o corpo, o tempo ou a realidade forçarem uma mudança. No próximo bloco, vamos falar sobre o custo invisível desse desgaste prolongado, o que se perde sem perceber antes que qualquer decisão seja tomada. Quando o contexto muda, nem todos sentem o impacto ao mesmo tempo, e é isso que confunde. Enquanto algumas pessoas começam a perder espaço, outras parecem seguir normalmente. Não avançam muito, mas também não recuam. Isso cria uma ilusão perigosa. A ideia de que quem está sofrendo está fazendo algo errado, mas a história mostra outra coisa. Mudanças estruturais não afetam todos igualmente. Elas atingem primeiro quem depende mais das regras antigas. No Brasil, isso ficou claro quando o custo do dinheiro subiu e o crédito ficou mais seletivo. Quem dependia de financiamento longo, parcelamento constante ou margem apertada sentiu antes. Quem tinha mais flexibilidade demorou mais a perceber. Na Inglaterra, a assimetria apareceu no acesso à moradia. Algumas pessoas continuaram protegidas por contratos antigos, ativos já adquiridos ou posição consolidada. Outras ficaram presas em um sistema que passou a exigir mais para entregar menos. O mesmo esforço gerava resultados diferentes, dependendo do ponto de partida. Na Venezuela, a assimetria foi brutal. Quem tinha acesso a redes, bens físicos ou canais alternativos sobreviveu melhor. Quem dependia exclusivamente do sistema oficial perdeu espaço rapidamente. E aqui está a chave deste bloco. Em mudanças de contexto, o impacto é desigual. Não injusto por acaso, mas estrutural por design. O sistema protege quem já está dentro e dificulta a mobilidade. Não porque alguém decidiu isso conscientemente, mas porque sistemas instáveis reduzem risco concentrando poder. E isso gera um efeito psicológico profundo. Quem perde espaço primeiro acha que falhou. Quem ainda não sentiu, acha que nada mudou. E quem observa de fora, acha que tudo é exagero. Essa defasagem de percepção é o que torna as transições tão confusas. Porque não há um evento coletivo, há experiências individuais fragmentadas. E enquanto as pessoas comparam resultados, o sistema segue se reorganizando. Esse bloco deixa claro algo essencial. Perder espaço cedo não é sinal de incompetência, é sinal de exposição. Exposição a regras que deixaram de favorecer quem depende apenas de esforço. No próximo bloco, vamos entrar no ponto mais delicado de todos, quando essa perda começa a ser interpretada como falha pessoal e como isso trava qualquer ajuste real. Nem toda perda acontece de forma abrupta. Algumas acontecem em silêncio, acumulando desgaste até que a pessoa já não reconhece mais o próprio ritmo. O primeiro sinal raramente é financeiro, é físico e mental. Acordar cansado mesmo dormindo. Evitar decisões grandes. Adiar planos sem perceber. A vida entra em modo de contenção. No Brasil, esse processo foi comum em períodos longos de pressão econômica. As pessoas não quebraram de uma vez. Foram se ajustando. Menos lazer, menos margem, menos tempo. Cada ajuste parecia racional. Somados,
viraram exaustão estrutural. E aqui está o ponto importante. O sistema ainda funcionava, mas exigia mais energia para entregar menos retorno. Na Inglaterra, o desgaste apareceu de outra forma. A rotina seguia organizada, empregos existiam, contratos eram mantidos. Mas qualquer erro passou a custar caro. Uma despesa inesperada, um aumento de juros, uma mudança pequena no orçamento virava um problema grande. Isso cria um estado psicológico específico, hipervigilância. As pessoas passam a monitorar tudo, cada gasto, cada risco, não para crescer, mas para não cair. Na Venezuela, esse estágio foi mais curto, mas mais intenso. O esforço perdeu completamente a função de estabilizar a vida. Trabalhar não organizava mais o futuro, apenas atrasava o colapso pessoal. Quando isso acontece, o desgaste deixa de ser circunstancial. Ele se torna identitário. A pessoa começa a duvidar da própria capacidade, mesmo fazendo tudo certo. E esse é o momento mais perigoso das grandes transições. Quando o desgaste vira normal, as pessoas param de questionar o contexto e começam a questionar a si mesmas. Elas acham que estão falhando, que ficaram para trás, que não acompanharam. Mas o que mudou não foi o valor do esforço. Foi o ambiente onde ele opera. E aqui está uma verdade pouco confortável. Persistir demais em ambientes que não respondem corrói mais do que desistir cedo. Não porque desistir seja fácil, mas porque preservar energia é condição para ajuste real. Mudanças de contexto não pedem heroísmo, pedem leitura. E leitura exige distância emocional, algo que o desgaste contínuo impede. Por isso, muitas pessoas só percebem que estavam exaustas quando finalmente param. E quando param, descobrem que o problema nunca foi falta de força, foi excesso de insistência em regras que já não existiam. No próximo bloco, vamos falar do momento silencioso em que essa percepção acontece. Não como decisão estratégica, mas como limite inevitável. Existe um ponto em toda transição em que a continuidade se torna impossível. Não porque algo externo explode, mas porque o corpo e a mente não acompanham mais. É quando manter a rotina passa a custar mais do que mudar. No Brasil, esse momento costuma chegar quando o esforço adicional já não fecha a conta. A renda entra, as despesas também, mas não sobra energia. O futuro deixa de ser planejado e passa a ser evitado. As pessoas continuam funcionando, mas em modo de sobrevivência organizada. Na Inglaterra, esse limite aparece quando compromissos assumidos em outro cenário se tornam pesados demais. Não há falência imediata, há compressão, menos escolhas, menos flexibilidade, menos margem para errar. Na Venezuela, o limite foi imposto de forma mais rápida. Quando o dinheiro deixou de cumprir sua função básica, seguir como antes deixou de ser opção. As pessoas não decidiram mudar, foram empurradas. Esses contextos são diferentes, mas revelam o mesmo mecanismo humano. Quando o ajuste automático se esgota, a vida força uma decisão. Não é um momento claro, é um acúmulo. Planos adiados demais, cansaço constante, a sensação de estar sempre reagindo. Esse é o ponto em que insistir deixa de ser virtude e vira risco. Não risco financeiro apenas, risco emocional, risco de esgotamento. E aqui está a virada deste bloco. Reconhecer o limite não é fraqueza, é leitura de realidade. Quem reconhece cedo não resolve tudo, mas recupera algo essencial. Escolha. Escolha de ajustar ritmo, escolha de reduzir exposição, escolha de parar de se culpar por um jogo que mudou. No próximo bloco, o final, vamos fechar esse arco. Não com soluções prontas, mas com a pergunta que define como cada pessoa atravessa uma mudança de contexto. Chega um momento em que a pergunta deixa de ser "o que eu fiz de errado?" e passa a ser "em que contexto eu estou tentando avançar?" Essa mudança parece simples, mas redefine tudo. Porque enquanto a pessoa acredita que o problema é esforço insuficiente, ela continua se desgastando. Quando entende que o ambiente mudou, o desgaste dá lugar à leitura. E leitura devolve algo essencial: posicionamento. Não se trata de abandonar responsabilidade, nem de terceirizar decisões. Trata-se de parar de usar mapas antigos em territórios novos. A história mostra que, quando o poder muda de mãos, não são os mais fortes que atravessam melhor.
São os que percebem quando insistir deixou de ser estratégia e passou a ser custo. No Brasil, quem conseguiu atravessar os períodos mais difíceis não foi quem trabalhou mais horas. Foi quem soube reduzir dependências, reorganizar expectativas e preservar margem. Na Inglaterra, quem manteve opções foi quem leu cedo que estabilidade não era garantida. Na Venezuela, quem sobreviveu não foi quem confiou mais no sistema, mas quem entendeu quando ele deixou de organizar a vida. 3 países, 3 histórias, uma mesma lição. Quando o contexto muda, culpa pessoal só atrasa o ajuste. A pergunta que define tudo não é como eu recupero o que perdi. É como eu atravesso o que está acontecendo agora com o máximo de escolha possível. Este canal existe por isso, para ajudar você a entender quando o esforço deixa de proteger, quando o jogo muda e quando a vida começa a pedir outra postura. Sem pânico, sem promessas, sem atalhos. Se esse vídeo fez sentido, se inscreva no canal. Deixe nos comentários qual foi o momento em que você percebeu que trabalhar mais já não estava resolvendo. E compartilhe este vídeo com alguém que ainda está se culpando por uma mudança que não foi individual. Porque quando o contexto muda, perceber isso cedo não resolve tudo, mas muda tudo.